Um assunto que está repercutindo internacionalmente lá nos Estados Unidos, mas ultrapassando fronteiras, aqui no Brasil já virou debate também, uma discussão antiga, delicada, pandemia, Covid-19, conduta de autoridades nesse período. Você se lembra dele, o ex-principal assessor médico da Casa Branca durante a pandemia, o Anthony Fauci? Pois ele invocou a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos agora e se recusou a responder às perguntas de uma comissão do Senado que investiga a condução da pandemia da Covid-19 e a origem do vírus. A garantia constitucional permite que uma pessoa deixe de responder quando acredita que suas declarações podem ser usadas contra ela mesma em um processo criminal. A audiência foi convocada pelo senador republicano Rand Paul, um crítico frequente de Fauci. O ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas afirmou que seguiu a orientação de seus advogados e acusou o parlamentar de tentar incriminá-lo. Durante a sessão, Fauci se recusou a responder mais de 100 perguntas, o que levou Rand Paul a anunciar que vai buscar votar um pedido para responsabilizá-lo por desacato ao Congresso. Ludmila Lins Grilo mora nos Estados Unidos, que tem ouvido sobre isso por aí. A audiência sobre o Dr. Fauci tem sido, assim, o assunto mais comentado aqui nos Estados Unidos, que todo mundo sabe quem foi o Dr. Fauci. Ele cometeu atrocidades durante aquele período de emergência sanitária. Na época, ele era considerado um grande oráculo da ciência, ele era o cara que era ouvido, ele distribuía diretrizes para a condução da pandemia no mundo. Todo mundo queria ouvir o que dizia o Dr. Fauci. Então, ele se tornou um oráculo na época e ele era a favor de lockdown, ele era a favor de uso de máscara, de vacinação em massa. Ele era exatamente tudo aquilo que os conservadores estavam lutando contra. Era a figura do Dr. Fauci. E o que aconteceu? Anos depois, a ciência, sempre a ciência, desmentiu o Dr. Fauci e muita coisa foi descoberta em relação a ele. Descobriu-se que ele fazia um financiamento, ele foi acusado pelos republicanos de fazer um financiamento com o uso de dinheiro americano do tal laboratório de Wuhan, na China. E esse laboratório teria produzido aquela pesquisa de ganho de função do vírus, e que é uma pesquisa que faz com que aquele vírus se transforme em um vírus muito perigoso. E ele escondeu isso da população. E anos depois, os republicanos, pelo menos ele é acusado disso, de ter feito isso, de ter financiado, não ter dito. Ele tentou esconder isso o tempo inteiro, de que esse vírus surgiu do laboratório, e anos depois descobriram no diário dele, que agora veio a público, um diário, aliás, assim, é uma coisa terrível o que descobriram, que estava escrito nesses diários, coisa de mais de 1000 páginas de anotações que ele fez. Ele não sofreu uma busca e apreensão, não, é porque ele mantinha um diário eletrônico, por meios digitais, ele ia escrevendo coisas e pegaram esse diário porque ele mantinha esse diário dentro de um serviço de armazenamento de dados públicos. Então, assim, aquele famoso deu mole, ele foi fazer um diáriozinho dele pessoal, se utilizando de um sistema público. Pegaram, os republicanos correram atrás disso, apreenderam digitalmente esse diário, e ele veio a público dias atrás por conta do senador Rand Paul. E ele agora divulgou vários trechos desse diário. E o que veio à tona? O sujeito, esse Fauci, era um narcisista. Assim, pegaram mais de 100 anotações dele sobre chamadas na imprensa com o rosto dele, chamadas elogiosas, e ele dizia: atualmente eu sou o homem mais importante do mundo, coisas assim, narcisistas mesmo. Ele dizia para a mulher dele: olha, falei para minha mulher que eu agora sou visto como o cara mais importante, hoje em dia não tem como falar nesse assunto da Covid sem mencionar o meu nome. É a coisa assim, nesse ponto. Ele colocava ali matérias em que ele era chamado de herói. Então dava para ver que era um cara que estava mais se importando com a própria imagem
do que com a condução mesmo da pandemia. E ele está sendo acusado de ter, inclusive, de ter omitido dados que poderiam salvar o mundo para proteger a sua própria imagem e boa fama. Então ele foi confrontado no Senado, está sendo sabatinado, e ele está já invocou mais de 100 vezes a quinta emenda. Então os senadores estão fazendo perguntas e ele fica respondendo: não vou responder, vou invocar a quinta emenda, que é o direito de não se autoincriminar. Então ele está exercendo o direito ao silêncio. E o que acontece? Tem um detalhezinho nessa história. O ex-presidente Biden, ele concedeu um perdão ao Dr. Fauci nos últimos dias do mandato dele. E isso significa que o Dr. Fauci está anistiado de qualquer coisa que possa ter acontecido, do qual ele possa vir a responder no futuro em relação àquele período de tempo em que ele foi o oráculo da pandemia. Porém, por que ele está sendo chamado agora no Senado e ele está se recusando a responder? Ele está acusando os senadores republicanos de estarem fazendo essa audiência como uma forma de pegadinha. Por quê? Se ele for pego em perjúrio, se ele for pego mentindo, esse é um novo crime praticado posteriormente ao ato de anistia que ele recebeu do Biden e, portanto, por esse crime de agora, caso ele cometa perjúrio, ele poderia ser processado porque ele não estaria abrangido por aquela anistia. Então ele está dizendo que isso é uma pegadinha dos senadores e que, portanto, ele vai ficar ali sem responder nada. Mas o público já entendeu, ele não está respondendo por quê? Aquilo ali, na verdade, é um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Ele é culpado por grande parte do desastre que aconteceu na pandemia em 2020. Ludmila, pois é, finalmente, né, o que muitos cantavam que essa bola uma hora aconteceria, né, porque ele se sentia o grande deus, o ditador das normas e regras para a saída da pandemia à época. E aí aqui então, Bianca, estou vendo que foram mais de 1.100 páginas de anotações, um diário pessoal do Anthony Fauci durante o período de 2019 a 22, vieram a público agora, em julho de 26, revelando esses bastidores da gestão da pandemia. Na época, nos Estados Unidos, o presidente era o Joe Biden, o Donald Trump teria ficado até o comecinho, até janeiro, e aí, então, o Senado acessou esse documento. Aí ele diz, por exemplo, no diário que registrou que o mercado de animais, em janeiro de 2020, ele diz que o mercado de animais em Wuhan funcionou como amplificador e não como fonte original do vírus. Depois, em 2021, ele reforça a convicção de que a origem mais provável seria natural. Depois, em registros de 20, mostram Fauci e o ex-diretor do CDC, Tom Frieden, estimando uma taxa de letalidade muito menor de mortes, né, de letalidade em conversas privadas. Depois, o médico escreveu em 2020, o Fauci, que o presidente agia de forma errática ao ignorar dados de hospitalização e mortes. Depois, passagens do diário vão demonstrando também espanto de Fauci, a Ludmila falou, com a sua pública e própria notoriedade global, por aí vai. E por aí vai. E tem a máscara cai, né? E quantas máscaras era para usar também? Falando em máscara, porque daí ele também propagava esse tipo de orientação, né? Mandava propagar, que era, tem que usar máscara. Não, tem que usar 2 máscaras, uma só não é suficiente, aí você tem que usar 2 máscaras. E você se lembra que foi bem nessa época que já veio essa história de os negacionistas, né? Então, os que negam a ciência, os que negam a medicina. E esse cara, ele chegou a dizer assim, abre aspas, eu sou a ciência, fecha aspas. Ele disse literalmente, eu sou a ciência. Então, contrariá-lo é contrariar a ciência. É também dessa época que levantou-se essas coisas, essas falas, né? Essas narrativas. Olha só, olha elas aí. As narrativas de que o Bolsonaro ele estava impedindo as vacinas de chegarem no Brasil e que foram tantos que morreram por culpa do Bolsonaro. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Agora, esse cara aqui, ó, além de tudo isso que a doutora Ludmila já falou, que a Adri já falou, ele financiou sim. Foi parte do que colocou dinheiro mesmo para financiar a propagação dessa ideia, né? E do pânico. A partir de então, também tem essas comprovações de que ele mentiu sob juramento. Então, ele tem diversos perjúrios aí provados. Ele mudava de opinião o tempo inteiro. Ele destruiu
a carreira de cientistas sérios, de médicos também sérios. E se você parar aí para buscar resgatar na tua memória, quantos médicos, quantos cientistas que chegavam e falavam assim, tem um tratamento, podemos usar isso aqui outro. E aí você via jornalistas cancelando médicos, cancelando cientistas. Não é, assim, é uma invasão até, né, de poderes, vamos dizer. É uma invasão até de autoridade, porque você, como jornalista, você não pode falar o que o médico pode falar, porque o médico estudou para ser médico. Então, ele tem autoridade para falar sobre o que funciona na medicina. Mas também, quantos médicos? O Dr. Zeballos, né, foi também um desses que foi muito prejudicado. Ele é um nome que a gente admira, já veio aqui também várias vezes, eu já assisti várias entrevistas dele aqui na Oeste, porque é um nome importante. Portanto, é mais ainda do que precisamos saber e propagar. Isso aí foi parte de uma narrativa, gente. Pois é, e que a verdade vem à tona sempre, antes tarde do que nunca. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.